Olá a todos, dando sequência na nossa atividade sobre funções. Nessa aula a gente vai falar sobre os gráficos da função. Lembrando que nas aulas anteriores, primeiramente nós definimos o que é função, e na aula seguinte nós aprendemos a calcular uma função. Portanto, agora nós vamos aprender uma outra maneira, um outro método muito usado para representar funções, exatamente o gráfico das funções. Porém, antes da gente começar a fazer isso, a gente tem que recordar bem rapidamente alguns elementos muito importantes para essa parte do estudo da matemática. Primeiramente, esse conhecido conjunto de retas aí, que o estudante muitas vezes ela associa ali com a tela de videogame, com a mira da snipers, desses jogos de tiro. Eu estou falando do conjunto de retas, que é conhecida como plano cartesiano. E como a gente deve se recordar, eu quero crer que vocês se recordem que trata-se de um sistema de retas onde os números são distribuídos. Então você observa que aqui no centro da reta nós temos o zero, à direita da reta, à direita do zero e acima do zero, nós temos os números chamados positivos. Então os positivos têm início ali no zero, passam pelo zero, aliás, e eles vão crescendo até o infinito. Essa reta aqui, acho que está claro para todos a essa altura das nossas vidas, que essa sequência é infinita. A mesma coisa acontece com os números que aparecem, os números positivos que aparecem na reta vertical. Eles são números que crescem até o infinito. À esquerda do zero e abaixo do zero, nós temos os números chamados negativos. Percebam que esses números aqui, conforme eles caminham para a esquerda, eles vão diminuindo, vão ficando menores até o infinito. A mesma coisa acontece na reta vertical. Conforme você vai descendo na reta vertical, esses números vão ficando menores até o infinito. Então é preciso ter bastante cuidado com essa organização. Num determinado momento você vai ter que desenhar esse conjunto de retas aqui. O estudante ele costuma fazer bastante confusão quando tem que representar os números negativos. Pensar em número negativo não é uma coisa comum para nós. Tá? Então isso aí é uma coisa que ele se choca com nossos hábitos. Então quando você tiver que fazer essa reta, essa ordem não pode ser alterada. Você não pode vir aqui no lugar do menos 1 e colocar o menos 7, por exemplo. No lugar do menos 2 eu vou colocar o menos 6. Você não pode fazer isso. Se não estiver claro para você como você constrói essa reta, segue a lógica do espelhamento. Por exemplo, se de um lado você tem 1 positivo, como se fosse no espelho, do outro lado você vai ter o menos 1. Se desse lado aqui, o lado dos positivos, você tem o 2, como na forma de um espelho, do outro lado você vai ter o menos 2. Se deste lado, o lado positivo, você tem o 6, na forma de um espelho, do outro lado você vai ter o menos 6. Então essa ordem, ela costuma representar um pouco de desafio para os alunos, para o estudante, porém segue a lógica do espelhamento, né? Você não vai errar você fazendo isso aí, tá? Outras coisas que a gente precisa se recordar sobre o plano cartesiano os nomes que nós damos ao que a gente chama de eixo. O eixo são as linhas, né? No caso, a reta vertical ou linha vertical, ela é chamada de eixo das ordenadas. Eu não costumo usar o termo eixo das ordenadas. Eu estou dizendo isso aqui para você que quer seguir estudo. Esse termo pode aparecer para você. A linha vertical ou a reta vertical, ela comumente é chamada de reta Y. Praticamente 98% dos casos, eu me refiro à reta vertical como Y, como linha Y. A reta horizontal, ela é chamada de eixo das abscissas, termo que eu também não uso.
reitero, repito aqui para vocês. Estou falando isso aqui agora porque esse tema aparece muito. Comumente, é mais típico você encontrar as pessoas chamando essa linha horizontal de linha X. Então, quase sempre você vai encontrar linha horizontal é X, linha vertical é Y. Se os termos eixo das ordenadas e eixo das abscissas aparecerem, vocês já sabem do que se trata. Agora que a gente recordou isso, vamos retomar alguns aspectos das nossas aulas anteriores. Foi dada uma função para nós, aquela função onde nós tínhamos que calcular o custo que um usuário vai pagar por um serviço de internet ao longo do tempo. Nós calculamos aquela função todinha. Quando nós calculamos, nós encontramos os valores que estão aí nessa tabela. Então, para facilitar mais aí no nosso entendimento, nesse momento aqui, para essa aula aqui, eu dei um nome para as combinações, né? Então, a primeira combinação entre x e y, eu chamei de coordenada A. A próxima combinação, eu dei um nome para ela, chamei de coordenada B. A próxima combinação eu chamei de coordenada C e, consequentemente, a quarta combinação que nós encontramos, eu chamei de coordenada D. Foram apenas nomes aí genéricos que eu resolvi escolher para facilitar a nossa montagem. Recordando que nós estamos falando da função y é igual a 50 mais 2x. Nós definimos que o y ele se refere ao custo que eu quero calcular e x se refere a horas. Tudo isso está na nossa aula anterior, a parte 2 dessa aula. Então, para eu começar a construir meu gráfico, eu vou deixar ali a tabela que eu preciso usar no canto da tela, para eu visualizar os elementos que eu preciso. Eu vou desenhar aqui o meu plano cartesiano, mas, professor, esse plano cartesiano está bem menor do que aquele que você mostrou na tela anterior. Na verdade, é o mesmo, tá? Nesse caso aqui, eu estou representando só a parte do plano cartesiano que eu vou precisar, tá? Então, veja só, os valores de x. Para x, eu preciso do zero. O zero já vem aqui, o zero está no centro do meu plano cartesiano. Eu preciso do 2, então eu vou lá, ó, eu coloco o 2 no lugar certinho dele, tá? Não altera essa localização. Mesma coisa ao 6 e mesma coisa ao 10. São esses os valores de x que eu vou precisar. Então eu fiz os cálculos, né? E quando eu tinha o x valendo 0, o meu y vale 50. Quando o meu x vale 2, o meu y vale 54. Quando o x vale 6, o y vale 62. E quando o x vale 10, o y vale 70. Repito para vocês, tudo isso foi calculado na aula 2. Então eu preciso formar a coordenada A. Para formar a coordenada A, a coordenada B, a C e a D, eu preciso promover o encontro entre x e y. Eu vou começar aqui pela coordenada B. Ah, professor, por que você não começa pela coordenada A? Poderia também. Só que eu quero fazer um comentário sobre ela no final aqui da construção do gráfico, então vou deixar a coordenada A por último, ok? Então vamos lá, para fazer a minha coordenada B, eu venho aqui, ó, eu passo uma reta por cima do x2. Passei uma reta por cima do x2. Ah, professor, que tamanho tem que ter essa reta aí? O tamanho que você quiser, tá? É uma reta que tem que passar por cima dele, ok? Da mesma maneira, como eu quero promover o encontro entre o x e o y, eu vou passar uma reta por cima da coordenada, aliás, do valor em y. Tá aqui, ó. Veja só o que eu estou dizendo com isso. Que quando o x é 2, y vale 54. Exatamente a coordenada B, ó. X é 2, y 54. Então, por isso eu vim aqui, passei uma reta em cima do x2 e passei uma reta em cima do y 54. Vocês perceberam
que ocorreu um cruzamento aqui entre as duas retinhas, né? Esse cruzamento, ele me dá um ponto, é o ponto B, é o ponto relativo à coordenada B. Observa novamente, vai, olha lá, ó. Coordenada B, o x é 2, o y é 54. Vou encontrar agora a coordenada C. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma retinha ali por cima do 6, x 6. Quando x é 6, y é 62, não é? Então lá no y62, ó, eu passo outra retinha. Observa que nós tivemos aí um cruzamento, né? Uma dúvida que o aluno costuma ter é que tamanho que tem que ser essas retinhas que eu faço aqui em cima do eixo. Então essa reta, ela pode ter o tamanho que você quiser, você está livre para escolher, tá? O que eu sugiro aqui é o bom senso. Você precisa promover o encontro de x6 e y62. Então você faça a reta grande o suficiente para promover esse encontro. Então você obteve aqui, olha, um cruzamento. Esse cruzamento equivale à sua coordenada C. Repetindo para vocês, olha aqui, ó. Na coordenada C, x vale 6. X vale 6, ó. Y vale 62. Veja aqui, ó. X 6, Y 62. Essa foi nossa coordenada C. Da mesma maneira, a gente vai buscar agora a nossa coordenada D. Então a reta passa por cima do x10, vem uma outra reta que passa por cima do y70. Obtive um novo ponto, o ponto relativo à minha coordenada D. Por que eu deixei a coordenada A por último? Porque nós temos aqui, ó, x10, aliás, desculpa, x0, e quando x é 0, y é 50. A questão aqui, ó, que para eu cruzar, quando eu cruzar o x, ele vai coincidir com a reta y. Olha aqui, ó, vou colocar aqui para vocês verem, ó. Eu passei aqui, eu subi a reta da mesma maneira que eu fiz com as outras coordenadas. Só que aqui, observe que a reta ela ficou em cima do nosso eixo y. Isso pode acontecer, professor? Não só pode, como você está vendo acontecer. Você não pode tirar de forma nenhuma o zero aí do centro. E da mesma maneira, a reta tem que passar por cima do 50, do y50, igual aconteceu com as outras coordenadas. Então vai lá, ó. A reta veio e passou. Observa que aqui, ó, nós obtivemos mais um cruzamento que aconteceu exatamente em cima do 50. Isso aí resultou no meu ponto A. Então veja vocês que agora eu obtive as 4 coordenadas que eu preciso. A coordenada A, a B, a C e a D. Uma pergunta que o aluno costuma fazer: quantas coordenadas eu preciso para fazer um gráfico, professor? Isso varia. Aqui, para efeitos aqui de aprendizagem, para poder mostrar para você, para poder ter uma quantidade razoável de exemplos, eu fiz 4 coordenadas. A prática, dependendo do que você estiver analisando na prática, vai definir quantas coordenadas você precisa, ok? Agora veja que tendo aqui os nossos pontos, eu vou traçar uma reta que passa por cima desses pontos. Veja que a reta ela passou exatamente por cima dos pontos. Essa reta, no caso aqui representada vermelha, ela é o gráfico da função y igual a 50 mais 2x. Como eu disse antes, o gráfico ele serve para representar uma outra forma de representar os dados dessa tabela. Inicialmente, o que a gente queria? Saber quanto que o indivíduo ia pagar num plano de internet conforme o tempo passasse. Então, olhando para o gráfico aqui, a gente olha, bom, ele começa pagando R$50. Se eu estou aqui no x0, x significa tempo, como nós definimos, mesmo que ele não use durante tempo algum
a internet, ele vai pagar R$ 50. Se ele usar a internet por 2 horas, ele paga R$ 54. Se ele usar a internet por 6 horas, ele vai pagar R$ 62. Se ele usar a internet por 10 horas, vai pagar R$ 70. Veja que dá para entender perfeitamente bem o funcionamento da função, embora eu esteja ensinando para vocês a ideia de funções e gráfico de funções de uma forma mais simplificada. A gente costuma dizer, quando a gente se refere na educação, no ensino, quando a gente se refere a simplificações, a gente chama isso de abstração. Então eu estou abstraindo bastante coisa, mas o quadro geral é exatamente esse. Então agora que você presenciou, você assistiu a construção desse gráfico, a minha sugestão, assiste novamente e tenta você criar esse mesmo gráfico aí no seu caderno. Recomendação que eu faço para vocês, como sempre, não perca a quarta parte dessa aula. Até a próxima e a gente se vê.